Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos fala da porta estreita. Trata-se do Sermão da Montanha e é uma página do Evangelho que não é muito popular hoje em dia, ou seja, exatamente o contrário. Existe uma largueza desproporcionada com relação à salvação e um otimismo que não está nos Evangelhos. Vamos ver o que é que Jesus nos diz. Ele diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Eu gostaria de aqui colocar uma ênfase neste verbo, encontram, eurisco em grego. São poucos os que encontram o caminho, porque o caminho é Jesus. E isso quer dizer que o caminho é estreito. Isso põe, digamos assim, dá um golpe mortal ao relativismo religioso que está na moda nos nossos tempos. Deixa eu explicar para você. Veja, não existem vários caminhos para o céu, existe um só caminho que é Jesus. Ele é o caminho da salvação, porque Ele somente, e mais ninguém, é Deus que se fez homem e por isso Ele jogou uma ponte entre Deus e o homem. Rejeitar Jesus e não ir por Ele, que é o caminho da salvação, é rejeitar a salvação. Ou seja, é não querer chegar lá. Mas nós estamos num tempo em que as pessoas colocaram loucamente na cabeça que religião cria guerra, religião cria divisão entre as pessoas. Então a gente não pode ser muito convicto religiosamente. Nós temos que ser relativistas religiosos. O que é que a gente tem que fazer então? É o seguinte: o importante é crer em alguma coisa. Ora, gente, o importante é crer em alguma coisa, isso significa caminho largo, espaçoso, qualquer religião serve, qualquer crença, né? Então serão salvos os cristãos e os satanistas. Serão salvos os muçulmanos, os espíritas, os shintoístas, os animistas, absolutamente todos, porque esse é o caminho amplo. Mas não é o que nós encontramos nem nos evangelhos e nem na doutrina e na vida da igreja de 2000 anos. Porque se fosse assim, tão fácil as pessoas se salvarem, primeira coisa, que loucura é essa de Deus vir aqui e morrer na cruz por nós, se a salvação é uma banalidade? Ora, se para nós sermos salvos Deus precisou ir por esse caminho tão árduo, é porque Ele precisava transmitir e realizar essa obra e que nós aceitássemos o seu Filho Jesus Cristo. Senão, Deus poderia ter ficado tranquilo no céu e dissesse: bom, eles que se virem, crendo em alguma coisa, serão salvos. Mas não foi isso que Deus fez. E não é isso que a igreja viveu. Durante séculos, os mártires derramaram seu sangue porque sabiam que se eles saíssem do caminho estreito, que era Jesus, negando Jesus e indo para outros deuses, eles seriam condenados ao inferno. Durante séculos, os missionários atravessaram os oceanos para salvar as almas dos índios, nossos índios brasileiros, que já criam em alguma coisa. Se bastava crer em alguma coisa, fiquemos em casa comendo pipoca e assistindo televisão. Para que ser missionário? Ora, esta ideia relativista religiosa em que o importante é crer em alguma coisa é uma ideia que contradiz o cristianismo na sua própria essência, na sua história e na sua doutrina. Então, o que fazer? Bom,
Jesus está se lamentando aqui, está dizendo, são poucos os que encontram o caminho. São poucos os que encontram Jesus. Então vamos nós, pescadores de homens, levar as pessoas para o caminho que é Jesus. E conhecendo a Ele, Deus, Senhor e Salvador, estaremos conduzindo muitos no caminho da salvação e da paz. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.